Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Eu sou Gicarão, sou terapeuta e palestrante motivacional e oraculista, trabalhando com o Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras. Esse vídeo de hoje, na verdade, não é um G Responde, mas é um relato pessoal a pedido de uma essência abençoada que deixou um comentário num dos vídeos que eu fiz, que é a Tami Lima. Gratidão, viu, Tami? Pela inspiração, pelo pedido, que ela pediu para que eu relatasse mais para vocês as experiências que eu tenho de comunicação com a deusinha, com a essência, com Deus, com a centelha, enfim, com a divindade, com a espiritualidade que habita em mim. E foi no vídeo que eu falei sobre como que eu me curei do Covid, do Ho'oponopono, como eu me curei do Covid, o processo que foi ali, né, de escutar a minha centelha falar para mim, minha essência falar para mim, vai embora, vai para casa, não fica aqui, né? E antes muito disso, até, Tami, e todas as essências viajantes, eu já tinha tido uma experiência, porque eu tive uma crise de enxaqueca em 2015. Nem conhecia a centelha, a essência, não entendia que Deus estava dentro de mim, eu não entendia. Para com isso, né? Para mim, Deus era um juiz que ficava lá sentado, quem vai ser pobre, quem vai ser rico, era bem nessa pegada. Eu aproveitei que eu gravei um vídeo, eu falei, já vou aproveitar e gravar esse pedido aqui para Tami. E aí, em 2015, eu desenvolvi uma crise de enxaqueca muito insana. Eu fiquei 2 meses de cama, tomando todos os remédios também que você puder imaginar. Gente, olha, tudo que era para dor de cabeça a gente comprava. E nada, eu cheguei aí no hospital, porque assim, dia 1º de agosto de 2015, foi 1º de agosto de 2015, foi 1º de agosto, se eu não estiver enganado. No dia 31 de julho, eu saía, bebi demais. Mas não de ficar bêbada, né, porque eu não ficava bêbada, eu tinha uma resistência muito boa a álcool, hoje eu já não bebo mais. E só que eu misturei, era cerveja artesanal, queijo, chocolate, era um monte de coisa, e aí ativou aqui uma enxaqueca tremenda. Fui ao hospital, porque eu acordei assim, travadinha, sabe? E entrando no hospital, eu só escutava, vai pra casa, 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 vai pra casa. Mas eu não entendia, mas eu entendia que era minha intuição, e eu não sabia que era minha essência falando comigo. Porque eu precisava passar por aquilo, teve um porquê de eu precisar ficar 2 meses na cama ali, enfim. E nesse dia eu escutei, vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa. E eu fui pra casa, realmente fui ao hospital, tomei a medicação, que não fez efeito nenhum, porque eu tomei Tramal na veia e não fez efeito, pra vocês entenderem. Porque ali era a minha essência já falando, Gisele, desperta, olha pra você, você precisa curar os seus traumas, você precisa olhar pra dentro de ti. Para com isso, né? Que eu nem entendia nada disso, tudo bem. Passou esse tempo todo, ainda não tinha entendido que a voz que habitava em mim, que era a minha essência, minha centelha, Deusinha dentro de mim, estava falando, querida, você vai se curar quando? Né? O Paulo já tinha falado para mim, você precisa de ajuda. Eu falava, para que eu não preciso de ajuda nada. Eu consegui sempre lidar com a minha vida até aqui. Beleza. Depois dessa experiência, que eu literalmente neguei, desculpa, eu tive uma outra que eu escutei, né, aí pode falar espiritualidade, Deus, universo sagrado, a centelha, a essência, enfim. Eu casei dia 25 de outubro de 2018, né, eu tô com o Paulo há 13 anos, mas a gente oficializou nossa união, fez o meu sonho de casar de vestido de noiva de princesa, enfim, dia 25 de outubro de 2018. Quando foi em maio, perto de eu viajar para Paranapiacaba, porque todo ano eu vou para Paranapiacaba para a Convenção das Bruxas, eu saí de casa, e eu ia vir para cá, para casa da minha sogra, que eu não morava aqui na época, eu saí de casa, e tô toda feliz. Sabe aquele dia que você tá feliz? Que tá tudo dando certo, que você limpou tua casa, era um final de semana, que você limpou tua casa, que tava tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo chuchu, beleza? Pois é, que você cantou, olha, aquele dia ímpar. Saí de casa, o Paulo tinha deixado os celulares em casa, ele tinha 2 celulares por causa do trabalho, e aí eu saí de casa com o meu celular, com o celular dele, a carteira dele, a minha carteira e uma sacola de roupa na mão. E saí toda serelepe, pompona, mas 7h pouca da noite. Eu cheguei num determinado caminho, eu escutei assim, não reage. Passou um menino por mim de bicicleta, eu olhei e o menino me chamou a atenção. Falei, menino diferente, né? Mas eu não julgo assim, mas de maldade, eu só pensei, menino diferente. Sabe quando a pessoa te chama a atenção? E aí eu escutei, assim mesmo. Não reage, você vai ser assaltada. Eu só respirei fundo e eu escutei, passa, quando ele falou passa, eu pus a mão na cintura. Passa a aliança.
A aliança, eu pensei, nossa, mas eu tô com uma carteira cheia de dinheiro, celular, tá bom. Ele não conseguiu tirar a aliança, eu ainda fui, tirei a aliança, dei pra ele. Gente, meu sonho era casar, juro, tá? Meu sonho na vida era casar e ter aliança. Aliança ali de casamento, tudo bonitinho, né? Beleza, o menino levou, ok. Depois disso, uma outra experiência, né? Outras experiências que eu tive também foram em sonhos, né? De eu pedir, né? Porque assim, Tami, deixa eu explicar uma coisa para todos vocês. Às vezes, eu tô conversando com as pessoas e do nada eu falo umas coisas que eu não sei por que eu falei. E quando às vezes eu sou muito grossa, porque eu sou uma pessoa grossa para falar, né? Eu peço desculpa, eu falo, olha, se eu me meti onde eu não deveria, se eu fui grossa, eu peço desculpa, mas só vem, sabe, é um negócio que vem assim, que tu fala. E todas as pessoas, não, Gi, obrigado, eu precisava ouvir isso, era isso mesmo, como que você sabia disso? Eu falo, eu não sei como eu sabia disso, mas saiu. Então são experiências que eu tenho, assim, né, de estar conversando com as pessoas e, sabe, né, igual tá gravando o vídeo, de repente eu falo alguma coisa que eu falo, nossa, mas eu falei isso no vídeo, é bem nessa pegada assim. É a voz que fala, sabe, a intuição, a essência fala através de mim que eu falo. Assim como eu sou, você, Tami, todas as essências, nós somos canal do universo, canal do todo, canal do sagrado, beleza. Aí eu comecei a pedir pra minha essência sinais de que não era coisa da minha cabeça. Eu falei, não é possível que eu tô vendo tudo isso, que eu tô escutando tudo isso, lembrando que desde pequena eu tenho o dom da visão, e eu escuto, desde pequenininha, né? Na época minha mãe falava que eu era louca, que eu ia pro inferno, que eu tinha que rezar, porque eu via muita coisa, tanto coisas bonitas quanto coisas horríveis. E aí o primeiro sonho, eu até tenho ele já aqui no canal, eu tive um sonho com a minha centelha falando comigo, com a minha essência, né, falando comigo. Mas ele veio materializado na figura do Albert Einstein, que é um cientista, gente, né, e eu admiro muito ele. E ele sentou comigo numa praça, sabe, aquele... Era um parque, assim, que tinha um rio, tem até nos Estados Unidos. Eu acho que é onde fica o monumento do Abraham Lincoln, sabe? Eu acho que é isso, Abraham Lincoln. Eu acho que é onde fica o monumento do Abraham Lincoln. Que é um lago, assim, né? Aquele parque volta, as pessoas ficam correndo. Então eu tava sentada ali com o Albert Einstein, dando 2 tapas na minha cara, que era a minha essência. Falando comigo, que eu tinha que melhorar, que eu tinha que aceitar, enfim. E eu acordei assim, falei, gente, eu briguei, o Albert Einstein brigou comigo. A outra experiência que eu tive também, e aí já foi diferente. Eu, nessa pegada de conversar com as pessoas e falar as coisas que eu nem sei de onde vem, nem por que vem, por mais que eu tenha conhecimento de Umbanda, de espiritualidade, que eu seja uma pessoa, um médio consciente virante, porque hoje não mais, mas quando eu trabalhava na Umbanda, que eu recebia os espíritos que eu virava ali, totalmente consciente, tá? Totalmente consciente. Totalmente. Então era uma treta ali, porque a espiritualidade queria falar e eu pensava, não fala desse jeito. Era mais ou menos essa pegada. E aí eu tive um sonho, eu acho que foi o sonho mais, tirando a viagem astral, esse foi o sonho mais real, assim, que pra mim era real, eu tava ali, era verdade, não era um sonho, eu tava acordado vivendo aquilo. Eu pedi pra minha essência começar, a minha centelha, a minha essência, falar pra mim, eu falei, gente, não é possível, quem é que tá me usando, quem é que tá falando comigo? E aí a minha essência veio, eu tava passeando aqui pela rua, perto da minha casa, conversando comigo, era uma babá, forte assim, morena, bonita, sabe assim, cabelo batidinho. E aí eu tava brincando com meu filho, mas é meu filho menor, andando assim na rua, aí ela começou a conversar comigo, agora você entende que sou eu? Aí eu falava, você é minha centelha, você é minha essência, né? Aí ela falava, sou, então você é mulher, a gente não tem forma. E a gente começou a conversar. Aí ela me explicando que quando eu falava determinadas coisas, ela me usando, porque eu era um canal do todo, enfim. Então são experiências que eu tive, assim, que são bem intensas, assim, né? Outra experiência que eu tive também, Tami, é bem um resumão, né? Outras experiências que eu tive também é que eu precisava gravar determinados vídeos, como tem um vídeo que eu preciso gravar, eu ainda não gravei esse vídeo, sobre os traumas da infância, né? Como que o Ho'oponopono, já tem o título, como que o Ho'oponopono curou esses traumas, né? E ainda vem curando, porque como eu vivi muito tempo, então eu vivi muito tempo na vingança, na raiva, no ódio, leva tempo para curar, não é da noite pro dia, né? Porque são feridas profundas. E eu comecei a pedir para minha essência, né? Eu preciso de um título que não seja escandaloso. Como assim escandaloso, Gi? Que não tenha gatilhos, já no título, porque o tema em si já é um gatilho, porque quando se fala já é um gatilho. Para muita gente é um gatilho. Infelizmente, já é um gatilho. Então eu queria um título que trouxesse as pessoas para assistirem,
né? Mas que o título já não fosse um gatilho, que o gatilho fosse aparecendo ali gradativamente conforme eu for gravando o vídeo. E minha essência me trouxe. Outra experiência mais recente ainda que eu posso te trazer, Tami, foi que eu queria mudar o nome do canal. Virou o ano e eu senti que eu não me identificava mais só de terapia. Porque o canal começou como Terapia com a Gi, por uma burocracia eu precisei mudar e se tornou de terapia. E ficou esse tempo todo assim, né, de 2022 para cá, 2025, ficou assim de terapia. Virou o ano e eu senti que, falei, eu quero mudar o nome do canal. Aí eu comecei, centelha, essência em mim, espiritualidade, Deus, universo. Eu gosto muito de falar centelha, essência, mas você pode falar do seu jeito, tá bom? Eu quero mudar o nome do canal. Me traz um nome, sabe, alguma coisa que seja assim, ressoe com o que eu represento, com o que essa página representa, com o que o canal representa, mas que, sabe, seja, sabe assim, eu pedi. Dia 25 de fevereiro de 2025, olha, 25 de fevereiro de 2025, 25, foi 25, né? Eu acho que foi 25, eu escrevi, eu vou olhar aqui depois, eu tiro até uma foto, se eu ainda tiver escrito, eu tiro um print e deixo aqui para vocês verem. Eu pedi pra minha essência, eu já tava pedindo pra minha essência isso. Aí eu não lembro se foi num vídeo do YouTube, eu não lembro se foi num filme, eu não lembro, mas eu lembro que eu vi esse nome, Essências Viajantes. Eu fiz esse nome, peguei o celular, escrevi. Fevereiro, março, abril, eu tava lavando a louça e fazendo o almoço ao mesmo tempo. E, gente, normalmente, pra mim, eu ponho a mão na água, porque a água pra mim, ela transmuta, né? Purificação, limpeza, renovação, enfim. A água é um elemento sagrado e dentro das religiões, meu, batismo, né? Desceu as águas, que é mais poder, não tem? Tem sim, o fogo, a terra, enfim, mas a água pra mim, ela é muito, muito poderosa. Tô lá fazendo almoço, tá? Lavando a louça, aquela correria ali do almoço e tal. Por que não muda o nome do canal para Essências Viajantes? Eu escutei assim. Por que não muda o nome do canal para Essências Viajantes? Eu já até tenho um vídeo falando sobre isso no canal, explicando dessa mudança que vai acontecer. Aí eu, é sério? Fui no celular, que eu não lembrava. Aí eu falei, nossa, então eu posso fazer o seguinte, né? Aí eu comecei fazendo almoço, vou fazer a transição. Começo de Gi Terapia Essências Viajantes, para depois tirar o Gi Terapia e ficar só Essências Viajantes. Beleza. Peguei o celular e escrevi, né? Eu sempre faço isso, eu tenho uma pasta no celular, no WhatsApp, que é eu comigo, sabe? Uma conversa que eu tenho ali comigo, das coisas que eu preciso fazer, das inspirações, né? Eu tenho tudo separado, quando é inspirações, quando é título para live, tema para live, inspirações de vídeos, e escrevo também no canal, no caderno, que eu não gosto muito de escrever, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Há estudos que provam, e eu achei isso fantástico, acho que é por isso que eu tenho uma ligação com o Albert Einstein. Há estudos que provam que quando a pessoa tem caligrafia feia, não é porque ela é desleixada, porque eu não sou, porque se você for na minha casa, se você vir aqui em casa, você vai ver tudo organizado. Eu gosto de limpeza, eu gosto de tudo organizado. Tudo arrumadinho, sabe? As gavetas, os armários, eu gosto de tudo organizado, tudo muito limpinho, então eu não sou uma pessoa desleixada. E isso me ajudou, por quê? Porque eu vim de uma infância de especialistas, psicólogo em caligrafia, especialista em caligrafia, caderno de caligrafia, professor de reforço, tudo para melhorar a letra que eu tenho. E a minha letra nunca melhorou. Então eu evito muito escrever porque eu não entendo o que eu escrevo. É pior do que letra de médico. E aí eu vi um estudo outro dia que eu até postei nas redes sociais, falando do Albert Einstein, sempre tem as pessoas que são contra, falando que os maiores cientistas, né, os mais inteligentes, que têm a mente além do tempo, têm a letra nesse garrancho, nessa forma de escrever, porque é a forma que humana não acompanha a evolução da mente deles, sabe? A nossa mente está à frente do tempo, então a gente está pensando, mas a gente está tentando escrever e tentando acompanhar aquilo que a gente está escrevendo, a gente não consegue. Voltando, senão sai disso. O que eu tava falando? Tá, aí eu escrevi no celular, tal, bonitinho, fiquei com isso e comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Fui mexer no celular e fui olhar, não sei porquê, aí eu vi que eu já tinha escrito esse nome, falei, gente, Essência, foi você que me trouxe esse nome. Nossa, eu fiquei tão feliz porque eu pedi, porque eu não queria, assim como apareceu o primeiro nome, Terapia com a Gi, depois virou Gi Terapia,
Eu sei que foi dela, mas esse foi uma coisa assim, sabe, assim, eu preciso, eu quero mudar o nome, eu preciso, e ela trouxe. Então assim, a nossa centelha, a nossa essência, Deus em nós, a espiritualidade em nós, sempre fala com a gente, sempre, isso é inquestionável. A questão, e o falar também, né, e todas as essências, não é que fala aqui, também fala, você pode escutar, né, mas elas traz ondas e inspirações, né, tanto aqui naquele livro. Nossa, tô escutando uns gritos aqui do lado de fora. Voltei. Nossa, eu escutei uns barulhos que eu falei, deixa eu ver o que tá acontecendo, que eu tô bem perdida. Enfim. Então, assim, a tua essência, Deus, o universo sagrado, toda a espiritualidade vai falar com você por ondas, né? Pode ser, você escuta uma voz porque é a forma que a gente mais entende. Porém, eu tô lendo aquele livro Conversando com Deus, e na fala que o Neil Donald Walsh tem com Deus, ele ainda pergunta, como que o senhor fala? O senhor fala com os santos ou o senhor fala com todo mundo? Aí Deus fala, eu falo com todos, mas nem todos querem me ouvir. E ele deixa uma coisa bem clara, que é o sentir, que nem no meu caso, um exemplo que eu posso te dar. O lance do Covid. Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa. Eu sentia, sabe, uma emoção. Eu precisava sair do hospital. Eu saí. Troquei o nome da página, né? Eu senti, quando eu escutei, ou eu li, eu não me recordo, vídeo, programa, Essências Viajantes, eu falei, esse nome, sabe quando tu sente aquele friozinho na barriga, aquela emoção, aquela coisa que ressoa contigo? Anotei o nome. Depois veio toda a transformação e a gente tá aí passando por esse processo de transição de digiterapia para Essências Viajantes. E quando eu escutei, quando eu escrevi, quando eu falei a primeira vez, caraca, sabe quando tu sente assim? É isso. Então, para que você tenha certeza, como que eu vou saber, Gi, quando é Deus falando comigo, é minha essência, minha centelha, a espiritualidade? Como que a gente sabe que tá falando com a gente? Da onde que vem a tua emoção, né? Pode ser um frio na barriga, né? Pode ser um arrepio, pode ser uma alegria, um amor. É a emoção que vai te dizer, é a tua essência te guiando. Olha, vixe, até me arrepiei agora. É a tua centelha te guiando. É Deus falando com você. Então, assim, Tami, e todas as essências. Nossa, gente, já tô arrepiada. Para que você tenha certeza realmente de que você está sendo guiado, que não é coisa do teu ego, coisa da tua cabeça, o melhor caminho é olhar para ti. Por isso que eu tô falando muito desse livro ultimamente, Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, porque, gente, olha, como vocês sabem, eu estudo muito, eu pratico muito, eu leio muito, muito, mas sempre tem alguma coisa ali que, sabe, tira uma camada que estava bloqueando, abre o véu, abre os teus olhos. Então eu te deixo de indicação, a Tami, a todas as essências abençoadas, esse vídeo, Conversando com Deus. Eu vou pegar ele, peraí. Voltei, esse vídeo não, eu deixo de indicação a todas as essências viajantes abençoadas, este livro, Conversando com Deus. Porque, gente, olha, sabe quando cai assim a ficha? Juro. Cai assim de você falar, caraca, é isso. E quando ele fala aqui, né, quando Deus fala para ele que é o sentimento, né, é a emoção, é a sensação, é a certeza, caraca, nossa, ficou muito mais fácil para mim. Então, deixo para vocês de indicação esse livro, porque, gente, cai ficha, é download, vira a chave, abre a porta, abre os olhos, tira o véu, e você fica assim, tipo, tanto que eu falei para minha sogra desse livro, ela falou assim, ainda tá lendo, e eu faço anotações assim, né, que são coisas que eu quero postar, coisas que eu acho importantes, assim, eu sempre, livro para mim é muito pessoal, porque eu gosto muito do cheiro de livro eu acho bom, e eu sempre faço isso, né, eu faço, marco aquelas passagens que eu acho que são mais importantes assim, e eu deixo como consulta. Todos os meus livros, que nem esse, Limite Zero, Centelha Divina, O Poder do Agora, eu adoro fazer esses negocinhos assim, porque pra mim são frases que, sabe? E aí a minha sogra ainda viu, assim, ainda tá lendo? Eu falei, tô. Ela falou, você disse que é bom. Eu falei, não, amiga, ele não é bom, ele é maravilhoso. Sabe, ajuda muito a gente, se você gosta de ler. Eu preciso do livro físico, mas eu sei que tem PDF, baixa o PDF se você gosta de PDF, mas leia, porque isso aqui vai te ajudar a você entender, Tami, e todas as essências abençoadas, todos vocês. Como Deus fala com você, como a tua essência fala com você, como ter certeza que não é o ego que está falando, que não é um desejo carnal, e sim um desejo, uma vontade, uma expressão de Deus. Sentimento.
Sentimento. Gente, sentimento. Tudo que eu venho e escrevo, se você for olhar nas redes sociais, até aqui, na comunidade do YouTube, é uma comunidade ativa. Tem textos que eu trago de filósofos, que eu adoro filosofia, gosto muito das reflexões que a filosofia traz pra gente, mas tem muita coisa que eu assino que é de minha autoria. Muita coisa. São expressões de Deus, é Deus falando através de mim. Porque do nada eu tô ali, às vezes, assistindo um filme, eu vejo uma frase, aí eu paro o filme e escrevo. Sabe? Então, é aquela emoção, eu vou falar sobre isso, e de repente eu começo a falar, às vezes, uma frase, um verso, um texto mais longo, um texto mais curto, enfim, mas é a emoção que você sente. Então, para te confirmar, todas as essências viajantes, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Para você ter certeza que é uma inspiração de Deus, da tua essência, da tua centelha, da tua espiritualidade, da divindade que habita em você, porque, gente, não tá nada lá fora, tá tudo aqui dentro. Para que você tenha certeza disso, é o teu sentimento. É o teu sentimento. Eu não tenho em palavras, eu fico emocionada. Como explicar para você isso? É você sentindo. Porque cada pessoa vai sentir de um jeito, né? Faz um teste. Pede algo, uma confirmação, alguma coisa. E deixa vir. Não cria expectativa, só deixa. Que nem no meu caso, o exemplo mais recente que eu posso te dar é esse, da troca do nome. Essência, quero mudar o nome da minha página. Não sinto mais que eu sou de terapia. Né? Até porque eu não atendo mais individualmente. Eu cheguei a atender, comecei sem atender, atendi, mas hoje eu não atendo mais individualmente. Hoje eu só gravo lives, gravo os vídeos, escrevo, dou palestras, leio o oráculo aberto, atemporal, mas eu não atendo mais individualmente, não é para mim. Então eu sempre deixo isso bem claro. Quero que Deus se expresse através de mim, fale através de mim, a espiritualidade fale através de mim, no geral, para todo mundo. Não quero ser só de uma pessoa, né? Eu gosto assim. Então faz um teste, pede. Eu pedi, quero mudar o mais recente, quero mudar o nome do meu canal. E fui viver a vida. Comecei em janeiro isso, tá? Fui viver a vida. Em fevereiro me veio o nome. Em abril, né? Porque eu fui trabalhando, limpando em mim, eu te amo, sou grata, 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 porque eu fico o tempo inteiro, eu te amo, sou grata, 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 pra quê? Pra transmutar, limpar, purificar todas as memórias que me bloqueiam, pra que abra o espaço pro novo. Porque lembra, eu sempre falo isso, gente, eu vivi 39 anos da minha vida na raiva, na vingança, nos dois, né? Eu era uma Gisele que amava, que acreditava que ia ser muito feliz, que conseguia enxergar uma vida bondosa, mas também era uma Gisele da raiva, da vingança, do ódio, da briga, da confusão. Então eu tinha que equilibrar essas duas. Eu vivi 39 anos assim. Quando eu conheci o Ho'oponopono, eu comecei a praticar o Ho'oponopono para o meu filho, para o meu marido, para curar o Paulinho, que estava sofrendo de hipotermia, e para o Paulo voltar para o mercado de trabalho, que ele estava desempregado na época. Aí, depois que eu fiz para eles, eu comecei a fazer para mim. Fui limpando, estou limpando ainda todas as memórias que eu acumulei ao longo dos meus 39 anos de vida, salvo que todos os dias a gente acumula memória. Então tem muita coisa para limpar. E quanto mais a gente fica, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, eu te amo, sou grata, ou Gi, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, ou Tami, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Quanto mais a gente faz, mais a gente abre espaço para que Deus, o universo sagrado, a espiritualidade fale com a gente. Então a certeza que você precisa ter, Tami, é essa. A certeza que você precisa ter, essência, é essa. É esse, sabe, que você não sabe explicar em palavras, que nem quando eu tive a minha primeira viagem astral, foi num sonho. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar, no final desse vídeo, eu vou deixar a conversa que eu tive com o Albert Einstein, o sonho de quando a minha centelha falou comigo, e também vou deixar esse da... De qual que eu tô falando? A conversa que eu tive com o Albert Einstein, a conversa... eu tenho mais um outro que eu vou deixar. A cabeça tá meio assim.
eu fico muito empolgada para falar a cabeça. Tá vendo? Eu falo, o meu corpo não responde meu cérebro. Porque ele vai além, eu quero falar, sabe assim, é muita coisa acelerada. Mas no final do vídeo eu vou deixar, no final dos vídeos, no final desse vídeo eu vou deixar nos cards 3 indicações de vídeos que eu já tenho aqui no canal, para que te inspire, para que você entenda que não tá lá fora, tá tudo dentro de ti. Então a tua essência, Deus, o universo sagrado, toda a espiritualidade fala com você através dessa emoção, através desse sentimento. É a maior certeza, e eu deixo de indicação este queridinho de Deus, que tem me ajudado muito, sabe? E todo dia eu sou grata por ser a Gisele, todo dia eu sou grata por ser a de terapia, e todo dia eu sou grata por ser agora que eu vou vivenciar Essências Viajantes, porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para se expressar. A gente está aqui para viver uma vida de amor, de alegria, de paz, né? Porque entenda assim, eu vou também deixar no final desse canal o vídeo que o Lucas Radin gravou sobre uma conversa que a pequena alma, que somos nós, tivemos com Deus. E eu acredito que essa conversa vai te ajudar, Tami, todas as essências viajantes, a entender que você é uma expressão de Deus, sabe? Que você está aqui para viver o melhor, né? E que quando você entende isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, porque somos super almas, somos almas iluminadas, somos almas... sabe, que lá no plano espiritual, lá no céu, você imagina do jeito que você quiser. A gente pediu para se expressar. Eu pedi para me expressar Gisele, você pediu para se expressar Tami, você pediu para se expressar Roberta, você pediu para se expressar Dora, você pediu para se expressar Pedro, você pediu para se expressar. Acabou. Você pediu, né? E aí Deus falou, mas você já é tudo isso, mas você falou, tá, mas eu quero mais. Como que eu faço? E aí você veio para cá. E aí a gente esquece como que é a nossa comunicação com Deus. Então, Deus fala nesse livro, conversando, né? Deus fala neste livro aqui, abençoado, que a comunicação que a gente tem é o sentimento. É a comunicação mais pura e mais verdadeira. Então, fica de reflexão para que você aprenda que não está lá fora, está dentro de ti. Né? Todas as essências, Deus fala com você através da emoção, aquela alegria, aquele, ai, sabe assim que você fica, ai meu Deus, sabe? É bem isso. Você sabe que é Deus falando contigo, te guiando para que você viva a vida que você veio aqui para viver, porque não é porque a gente pediu para se expressar que a gente tem que viver uma vida de luta, de sacrifício, de dor. Isso é o nosso humano. Porque a nossa alma ela é super evoluída. E, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei tão feliz, porque eu falo isso para as pessoas. O meu espírito, ó, iluminação. Mas o meu humano, tem muito que aprender. Enfim, deixa eu parar de falar, senão esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu me empolgo muito sobre isso. Ah, eu tava falando que a viagem é astral, e eu me perdi. Deixa eu voltar, tá vendo? É a cabeça da gente, ainda mais no climatério, que a gente esquece as coisas. Misericórdia. A primeira viagem astral que eu fiz foi num sonho. E o que eu senti lá, o que eu vi lá, quando eu contei para as pessoas, até minha sogra ainda falou que ai, como que é? Ai, eu esqueci o nome do homem, eu esqueci, mas é um homem muito famoso, eu acho que é o dos Beatles, eu acho que é. Eu não lembro quem foi, mas a minha sogra ainda falou, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Ah, é o vídeo da viagem da minha viagem astral. Falando que como que foi essa minha experiência, né, no sonho. E aí, o amor que eu senti lá, a Tami, todas as essências, a paz, o sossego, a tranquilidade, eu não tenho explicação. E na mesma semana eu fui num aniversário, e aí eu vivi a viagem astral ali, no meio do aniversário. Eu vou deixar um vídeo no final para vocês assistirem, onde eu fui. Eu tava escutando aquela música, se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover. Eu não sei cantar, né? Minha voz não é uma voz de quem canta, embora eu já fiz aula de canto e eu sou contralto baixo. Eu já sei disso. Mas eu não sei cantar assim, eu preciso, né? Enfim. E aí eu tava assim na mesa e eu fechei o olho. Por segundos, por tudo que é de mais sagrado na minha vida, eu fui para o plano espiritual, para a viagem astral, para o universo, por um todo, para um lugar, eu não tenho palavras para descrever. E eu voltei. Me veio uma emoção,
uma alegria, uma vontade de chorar. Aí eu pensei, eu não posso chorar porque é aniversário da minha amiga, o dia dela não é meu. Então eu me contive ali, sabe? Mas assim, por segundos eu passei por isso. Eu vou deixar esse vídeo também para que vocês possam assistir. Então lembrando, no final do canal, no final dos vídeos vai ficar o vídeo do Lucas Radin, uma conversa que a pequena alma tem com Deus, tá? A pequena alma e o sol. Eu vou deixar minha viagem astral, eu vou deixar a conversa que o Albert Einstein teve comigo, que foi a minha centelha, e eu vou deixar desse sonho, que é a minha centelha andando comigo, falando comigo de que não é a forma, né? Deus, universo, sagrado, tudo não é a forma física, não é o homem ou a mulher, não é o masculino ou o feminino, é um poder maior, são coisas muito, muito que eu tive, e que quanto mais eu falo, até te agradeço por me inspirar a falar sobre isso, mas eu sei que eu estou no caminho certo e mais eu vou me permitindo ali viver. Então que esse vídeo possa te ajudar, que esse vídeo possa te inspirar e que possa te trazer a reflexão necessária para que você entenda que você é um canal do todo, que você é um canal do universo, que você é um canal de Deus e que tudo está dentro de você. E que para que você tenha certeza de que é Deus, o universo, falando ali contigo, o que você faz? Presta atenção no que você está sentindo. É a partir daí que você vai ter certeza que é Deus falando contigo, tá bom? Gratidão, Tami, pela troca, pela inspiração, eu fiquei muito feliz de falar sobre isso. Gratidão a todas as essências e lembra sempre disso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Então olha para você, cuide de você, cure em você para que você tenha assim uma experiência vivida aqui nessa nossa viagem muito mais gostosa e muito mais prazerosa, tá bom? Tem alguma dúvida? Quer me fazer alguma pergunta? Tem mais alguma inspiração? Deixa aqui no comentário desse vídeo, ou se você sentir vontade, chama aqui no WhatsApp da Gi, que vai ser uma honra gravar um vídeo inspirado em algo que você queira que eu fale, porque esse vídeo de hoje, na verdade, foi isso, né? Foi a Tami que me fez um pedido, e eu não quis gravar no Gi Responde, porque não foi uma pergunta, mas ela pediu que eu gravasse algo para falar mais sobre a minha experiência, da minha vivência com a minha centelha. E sempre que eu tenho dúvida, eu falo com ela. Sempre, sempre. E ela responde, só que às vezes a gente tá com a cabeça tão... que a gente se perde, mas a gente volta ali, e aí ela acha uma brecha no meio da nossa correria do dia a dia para falar com a gente. E a minha certeza é a emoção que eu sinto. Tá bom? Pense sobre isso, reflita sobre isso, e você vai ver que a sua centelha fala contigo. Depois me conta qual foi a experiência que você teve, Tami, você, essência viajante, que está assistindo esse vídeo, me conta qual foi a experiência que você teve com a sua essência, porque essa troca a gente incentiva e motiva outras pessoas a também se conectarem com a essência que habita nelas, tá bom? Esse foi o meu vídeo e relato pessoal de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Beijo, tchau, tchau.